Pior que tem. Tem uns que eles têm tipo assim 4, 5 estrofes para o refrão. Não, só o refrão. E tem uns que a gente canta desgoelado. Tem um que eu canto muito desgoelado. Os irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Queremos convidar você nessa manhã para que nós possamos, nesse dia do Senhor, cultuar ao nosso Deus, encontrar descanso também nele, que é o nosso descanso, e assim que nós possamos adorá-lo, eu quero convidá-los então a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, do verso 1 até o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado
e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não falhe o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Nós louvamos ao nosso Deus, porque desde o início da revelação a palavra do Senhor nos mostra que essa salvação atingiria todos os povos, né? Mesmo na promessa a Abraão, a gente vê isso. E assim a palavra do Senhor nos mostra que Deus vem congregando para si um povo. E nós nos reunimos nesse dia, e nós sabemos disso no dia do Senhor, exatamente porque nesse dia nós lembramos da ressurreição de Cristo Jesus. E é por meio dele que nós temos a salvação. E é somente por meio dele que todos os povos, judeus ou gentios, podem chegar à salvação. Portanto, nessa manhã, nós nos alegramos com aquilo que Deus tem feito por nós e aquilo que Deus fez em Cristo Jesus para nos salvar. Portanto, eu te convido nessa manhã para que nós possamos entoar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. No nosso cenário, o hino de número 114, Brilho Celeste. Se você puder se colocar em pé, nós vamos entoar esse hino todos juntos. E aproveitando, nós também temos a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, colocá-los na presença do Senhor. Hino 114, Brilho Celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste,
sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome nesta manhã, porque a tua misericórdia se renova sobre nós. Grande é a tua fidelidade, ó Deus, e a tua bondade para conosco. Ó Deus, nós celebramos, ó Pai, nesse dia, a vitória de Cristo Jesus na cruz, por meio do qual nós temos a salvação. Portanto, ó Deus, que isso venha, ó Deus, nos alegrar, para que nós possamos, ó Deus, entrar na tua presença, ó Deus, com júbilo. Ó Deus, nós queremos também agradecer ao Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor, ó Deus, que tem mantido o seu povo. Portanto, ó Deus, nós consagramos os dízimos e ofertas diante do Senhor, ó Deus, nos alegrando, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem provido o seu povo, ó Deus, de sustento e de bênçãos. Portanto, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, para que através daquilo que o Senhor nos dá, mais pessoas, ó Deus, possam conhecê-lo e adorá-lo. Portanto, abençoe, ó Deus, a tua igreja e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acho que os irmãos não podem assentar, porque nós vamos cantar mais 2 cânticos, eles vão mandar vocês levantar. Bom dia, irmãos. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com muita alegria, continuando em pé. E nesse próximo cântico, faz a gente refletir um pouco sobre o quanto nós temos sido gratos pelo que Deus tem dado a nós, pelas mínimas coisas até as maiores. Então, nessa música, reflita, né? Use como uma reflexão sobre o que Deus tem feito na sua vida e seja grato e agradeça a Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Esse próximo cântico faz a gente relembrar o quanto é difícil passarmos por momentos desafiadores em nossa vida, né? Muitas vezes enfermidades, dificuldades de todas as formas. E eu acredito que dos maiores desafios é a gente se manter calmo, sereno e tranquilo e confiar em Deus. Então, essa música fala muito disso, né? Mesmo com todas as dificuldades que passamos aqui na Terra, nós precisamos nos manter calmos, serenos e tranquilos, porque nós temos um Deus que está cuidando de todas as coisas. Vamos cantar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui para te adorar, aprender mais da tua palavra e estar em comunhão com os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor renova a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias também. Esteja cuidando de cada um que não veio hoje e abençoe para que eles possam retornar à tua casa. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos trazer uma palavra de saudação a todos os que nos visitam nessa manhã, especialmente você que nos visita pela primeira vez. Você que está acompanhando a transmissão pela internet, que a graça do Senhor esteja sobre a sua família. Você que assistirá depois, que
que a graça do Senhor te alcance. Aos irmãos que nos visitam aqui no templo, são todos muito bem-vindos. Gostaria de perguntar se alguém nos visita pela primeira vez e pedir-lhe que fique de pé só um pouquinho, nós gostaríamos de lhe dar um presente em agradecimento à sua visita. Alguém lá atrás, bem-vinda. Mais alguém? Deus abençoe. Ali também, bem-vinda. São todas bem-vindas. Nós temos alguns aniversariantes para essa semana. Eu gostaria de falar os seus nomes. E se você estiver aqui no templo, venha aqui à frente para nós orarmos com você. Hoje, no dia 5, a nossa irmã Marlene de Souza Vieira. Dia 9, Amanda da Cruz Veiga e Almeritânia dos Santos Monteiro de Paula. No dia 10, Rosalina Freire Martins, a Thaís Pires Borges e o reverendo Alexandre Manarino. E no dia 11, o nosso irmão Nelson de Oliveira Alves e Lívio Miguel Coelho. Alguém desses está aqui no templo? Vem à frente. Vamos orar por eles então. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome pela vida de cada um dos irmãos que foram mencionados aqui, rogando que o Senhor os visite no dia do seu aniversário, trazendo-lhes alegria, trazendo-lhes o conforto e a companhia de sua família, trazendo o amor e o carinho da Tua igreja ao seu redor. Que a Tua bênção esteja sobre os seus lares, com saúde, paz e a Tua presença. E que a Tua bênção esteja sobre todas as famílias da igreja, em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos rápidos. Essa semana nós estamos nas vésperas do acampamento da Mocidade, dia 10, 11 e 12, lá naquela chácara Maranata, onde nós fizemos o Dia da Família IPVN. A Mocidade estará se reunindo em acampamento. Se você não fez inscrição, está no último suspiro para você fazer e participar. O nosso preletor é o reverendo Vinícius Jordão. Ele está pastoreando a igreja Mosaico Presbiteriana de Anápolis e é um jovem pastor que tem se despontado muito no crescimento das igrejas que tem pastoreado desde que veio para a nossa região. E ele estará expondo a epístola de Tiago, alguns parágrafos da epístola de Tiago. Se você quiser maiores informações, procure a liderança da Mocidade, especialmente o seminarista Rony. E faça a sua inscrição hoje, o mais rápido possível. Outro aviso, hoje, logo após o culto, nós teremos a nossa assembleia para homologar e ratificar a nova atualização do nosso estatuto. A nossa previsão é que a assembleia seja rápida, como será em segunda convocação, não haverá necessidade de quórum, mas também é preciso lembrar que votam nessa assembleia somente os irmãos que são civilmente capazes, ou seja, aqueles que são maiores de 21 anos. Você que é maior de 21 anos, é membro da igreja, não deixe de vir hoje à noite para participar dessa assembleia. E por último, nós estamos preparando já o orçamento 2024. Para isso, nós precisamos receber os pedidos de verbas das sociedades internas, dos ministérios, das comissões, todas aquelas áreas da igreja que usam de verbas da tesouraria da igreja. É necessário que você apresente um orçamento junto. Não é só dizer assim, R$5.000 para o nosso departamento. Desse jeito o conselho não aprova. Tem que dizer com que se pretende investir aquilo que estará sendo pedido ao conselho no decorrer do ano. Não é necessário que seja tudo bem especificadinho, mas é necessário que o conselho tenha uma ideia do que cada departamento e cada ministério deseja fazer. Nesse pedido, nós gostaríamos que você enviasse também a nova liderança que está sendo eleita, aquela que vai ser nomeada será o conselho que o fará, mas se há eleição, já faça a eleição e envie junto com o pedido de verba para que nós possamos fazer as nomeações e apresentá-las antes do final do ano, como é nosso desejo. Nessas informações também, nós solicitamos aos irmãos que apresentem quantos folhetos foram distribuídos pelo seu ministério, quantas bíblias foram distribuídas, se o seu ministério distribuiu cestas básicas. Tudo isso precisa ser
indicado para que o conselho apresente isso ao presbitério no seu relatório anual. Esses relatórios, eles fazem parte da composição do relatório da igreja ao presbitério. Todo ano, a igreja apresenta um relatório de estado religioso ao presbitério, onde consta todas essas informações, o número de reuniões de conselho, o trabalho da junta diaconal, o orçamento, o movimento financeiro da igreja, e para que nós possamos fazer isso com tranquilidade e com eficiência, nós pedimos aos irmãos que apresentem os seus relatórios o mais rápido possível. Lembrando que o conselho também avalia os relatórios para dar um parecer a respeito de todos os ministérios da nossa igreja. Ore também pela nossa reforma, ela está em andamento. É bem possível que essa semana comecemos a instalar os pisos das classes, e se você tiver um tempinho antes de ir embora, dá uma subidinha lá, se tiver aberto, para você ver como está ficando legal o nosso departamento infantil. Vamos separar em salas. Abra comigo a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos trabalhar nessa manhã do verso 1 até o verso 17. Só para ficar registrado, nós estamos trabalhando o livro Mais que Vencedores, do Dr. William Hendrickson. E o que eu estou fazendo aqui é praticamente a leitura do livro. Então, se você não gosta muito de ler, você pode declarar que esse ano você vai ler pelo menos um livro, ouvindo o pastor ler para você aqui. Aqui e ali a gente dá uma saída, uma digressão para fazer um comentário ou outro, mas estamos tentando fazer o mínimo possível. O capítulo que nós vamos trabalhar hoje é o capítulo 8 do livro, e ele é bem grande. Então nós vamos trabalhar uma parte hoje, e se Deus quiser e for bondoso conosco, na próxima semana trabalharemos a continuação. Apocalipse capítulo 2, lembrando, capítulo 2 e capítulo 3 são as cartas às 7 igrejas, que o William Hendrickson chama esse capítulo de os 7 candeeiros. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida,
que está no paraíso de Deus. Verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida perante os nossos ouvidos e agora será explicada. Permita, ó Deus, que o nosso coração seja desafiado por ela e também consolado pelo que está escrito e dito aqui. Enche a tua igreja da tua presença, transforma todos nós segundo a imagem santa do seu Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se, nós vamos colocar isso aqui até todo mundo decorar. Nós estamos trabalhando o paralelismo progressivo. O paralelismo progressivo é uma forma de entender o livro do Apocalipse. Ele entende que o livro está dividido em 7 sessões paralelas, sendo que cada sessão trata daquilo que é dito lá no começo da história da vida cristã, na primeira vinda do Senhor Jesus, andando pela história até o final, na segunda vinda, o juízo final e depois a vida eterna no céu, na Nova Jerusalém. À medida em que nós vamos caminhando no livro, cada sessão paralela avança um pouco mais adiante, mostrando, esclarecendo melhor o que já foi indicado nas sessões anteriores. Nós mostramos o exemplo específico do juízo final. Ele é apenas indicado na primeira sessão, do capítulo 1 a 3. Depois ele é apresentado claramente no capítulo 12, capítulo 11. E por fim ele acontece lá no capítulo 19 até o capítulo 21. De modo que os temas são apresentados e numa crescente cada vez mais clara. A razão de nós abraçarmos esse método do paralelismo progressivo é exatamente porque parece ser essa forma que João construiu estruturalmente o seu livro. E daqui a pouco eu vou mostrar uma interpretação alternativa que vocês vão ver o tanto de coisa que aparece de forma esdrúxula quando o livro de Apocalipse é tratado. Nós já trabalhamos o capítulo 1, que mostra a autodesignação de Jesus como Filho do Homem, e nós vamos perceber que no decorrer do livro, tudo aquilo que Jesus fala a respeito dele, no capítulo 1, vai aparecendo novamente em determinadas partes do livro do Apocalipse.
Quando nós olhamos também as 7 cartas, nós observamos que muito do que foi dito no capítulo 1 é repetido aqui, e muito do que é dito aqui vai ser dito novamente, especialmente lá no final, capítulo 19, 20, 21 e 22, quando se refere a quem é Jesus, aquele que reina e também aquele que julga. Então, a título de introdução, os capítulos 2 e 3, eles formam o cenário para a última porção do livro, como eu disse, a porção final lá nos capítulos 19 até o capítulo 22. O Apocalipse, segundo William Hendricks, é uma obra de arte, quando você observa a forma como João monta a sua estrutura e que cada parte está intimamente relacionada uma com a outra, deixando bem claro aos nossos olhos a sua unidade. No que diz respeito a isso, entender os capítulos 2 e 3, é impossível entender os capítulos 2 e 3 a menos que você tenha lido o capítulo 1. E é impossível você entender o restante sem que você tenha lido a primeira parte. Isso porque os capítulos 2 e 3, eles formam o cenário da última porção do livro. As promessas que são encontradas nesses 2 capítulos, elas são repetidas e depois explicadas de modo mais completo nas últimas passagens lá no final do livro do Apocalipse. Então, se você quer saber o que significam as palavras ao vencedor dar-lhe-ei comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, você lê Apocalipse capítulo 22, verso 2 e verso 14, onde é explicado qual a função da árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Se você quer conhecer, ou se você procura uma definição para o que é a segunda morte, na promessa que é feita aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, oferece exatamente o que você está buscando. Ao vencedor da igreja de Esmirna, não passará pela segunda morte. E aquele que reinar com Cristo no milênio, jamais sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, verso 14. O novo nome que é prometido aos vencedores em 2,17 vai reaparecer diversas vezes no livro inteiro. Vai reaparecer em 3,12, em 14,1, em 22,4, em 19,12, 13 e também 16. O novo nome é prometido sempre àqueles que perseveram e vencem as batalhas que são apresentadas pela sua fé. A autoridade sobre as nações, que vai aparecer no capítulo 2, verso 26, que nós vamos trabalhar na próxima lição, é comentada em 12:5 e também em capítulo 20, verso 4. A estrela da manhã, de 2:28, ocorre novamente em 22:16, dizendo que Cristo é a estrela da manhã. E assim acontece com todas as demais promessas. Todas as promessas feitas nessa sessão das 7 cartas reaparecerão novamente no livro e mais para o final do livro com mais segurança e clareza. De modo que as 7 cartas, elas pertencem à própria essência do livro, não é um documento à parte. Muitos de nós, quando vamos trabalhar o livro de Apocalipse, explicam para a igreja só as 7 cartas e depois deixam o resto para lá. Não, as 7 cartas é a porta de entrada para que você, como igreja, como parte da igreja, viva e experimente o consolo que as palavras do livro de Apocalipse trazem para aqueles que enfrentarão perseguição ou estão enfrentando perseguição por causa do nome do Senhor Jesus. É importante nós gastarmos um tempinho falando sobre a estrutura das 7 cartas, porque se você já as leu todas, e se você prestou atenção nas 3 que nós lemos aqui, você vai perceber que o começo é parecido e o final é muito parecido. Então, elas têm uma estrutura. Essas 7 cartas revelam com pequenas modificações um único padrão que aparece mais claramente também nas cartas a Efésios, a Pérgamo, a Tiatira e Sarde. E as 7 partes são mais ou menos assim.
Há uma saudação ou destino, por exemplo, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva ou escreve. Há uma autodesignação de Jesus, ele sempre começa dizendo quem ele é para aquela igreja a qual ele está escrevendo. E você vai perceber que para cada uma das 7 igrejas, o Senhor Jesus se apresenta com uma característica sua diferente, porque essa característica de Jesus tem a ver com o que ele quer que a igreja faça, ou o que ele está reclamando que a igreja não está fazendo na sua presença. Então, ele é, por exemplo, para a igreja de Éfeso, aquele que segura na mão as 7 estrelas. Capítulo 1 diz que as 7 estrelas são os 7 anjos, que é uma designação dos 7 pastores que cuidam daquelas igrejas. Terceiro, existe uma palavra de aprovação em quase todas elas, da parte de Cristo. Por exemplo, ele diz, eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Então Jesus fala que conhece aquilo que na igreja acontece, que ele aprecia. Isso não passa despercebido na presença de Deus, o que já nos leva a entender logo de cara que todas as suas orações, feitas lá no silêncio do seu quarto, as suas lágrimas derramadas no seu travesseiro, orando em favor dos seus filhos, orando em favor do seu marido, da sua esposa, dos seus colegas de trabalho, daquele irmão que se afastou da fé, nenhuma dessas coisas passará despercebida diante do Senhor. Ele sempre diz, e ele diz usando o verbo no presente, eu conheço, eu sei. Não há nada que nós façamos que por mais que o pastor passe por nós e não nos cumprimente, não nos veja, Deus não veja. Não há nada que nós façamos para a glória de Deus que caia no esquecimento de Deus. Pode cair no esquecimento das outras pessoas que não vão aplaudir, mas não passa no esquecimento de Deus, que honrará a fidelidade de cada um no dia que ele separou para isso. Em quarto lugar, também existe uma palavra de condenação. Como ele diz para a igreja aos Efésios, ele diz, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Há uma palavra de advertência ou uma ameaça. O Senhor Jesus também ameaça a igreja quando ela não quer obedecer. Assim como você ameaça seu filho quando ele não quer obedecer. Então, o exemplo, lembra-te, pois, de onde caíste, senão eu venho a ti e vou remover o seu candeeiro. Então, o Senhor Jesus também promete castigo para quem não quer mudar o seu comportamento. Sexto, também é uma palavra de exortação. Lembrando que exortação não é uma reprimenda, exortação é um estímulo, é uma palavra de ânimo. Nós confundimos exortação com admoestação. Admoestação é repreensão, mas a exortação é uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, de estímulo. Então a palavra de estímulo é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu vou dar isso. E por fim, então, dentro dessa palavra de estímulo, uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Para cada uma das 7 cartas, há, em quase todas elas, essa estrutura, com uma variação pequena aqui e ali. Quando nós tratamos do conteúdo das cartas, em cada igreja, com exceção à igreja de Laodiceia, Cristo encontra algo recomendável. Na igreja de Laodiceia não, ele só repreende. Mas nas outras ele encontra algo para elogiar. Em 5 das 7 igrejas ele encontra algo condenável. Somente a carta de Esmirna e de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, só elogio da parte do Senhor. A carta de Esmirna, o Senhor Jesus diz que a igreja é pobre, mas é rica. E a carta da igreja de Filadélfia, ele diz que ela é pequena, mas é fiel. As outras têm reprimenda e elogios. A carta de Laodiceia só tem reprimenda, e a carta de Sardes, embora tenha um elogio bem suave, tem uma repreensão bem grande e apavorante, que a igreja de Sardes é aquela igreja sem luz, é um candeeiro apagado.
Agora, quando nós olhamos para como as pessoas usam essas 7 cartas para interpretar o livro de Apocalipse, algumas vezes você ri de tão esquisito que é, e de tão esdrúxula que é a interpretação, e às vezes você fica coçando a cabeça do tamanho da criatividade alheia. Mas um exemplo risível, e que é muito utilizado, por incrível que pareça, é esse daqui. Que cada uma das 7 cartas representa uma era da história da igreja. Então, a igreja de Éfeso representa, ela diz respeito ao ano 55 até o ano 150, e é a era de Paulo. A carta a Esmirna, de 170 a 312, que é o período das 7 perseguições à igreja, mais ou menos, é a época de Irineu. A Pérgamo diz respeito a 312 a 608, e o grande personagem é Martim. Eu acho que é Martim de Tours, que eu sei quase nada sobre ele. A Tiatira, 608 até 1579, a época de Columba, que foi missionário na Inglaterra. A Sardes, 1579 a 1750, é a época de Lutero, e aí que está uma coisa risível. Esse é o período da Reforma. As pessoas costumam dividir a Idade Média em Idade das Trevas e Idade da Luz. Quem é contra o catolicismo diz que é a Idade das Trevas. Quem é católico diz que é a Idade da Luz. E no meio desse período, no final desse período, na divisão da Idade Média para a Idade Moderna, acontece a Reforma. São 200 anos, mais ou menos, em que a Reforma acontece. E os indivíduos dizem que é a época da igreja sem luz. Como é que pode uma coisa dessa, né? Filadélfia, 1750 a 1906, a época de John Wesley, quem fez isso aqui deve ser metodista. E aí, Laodiceia representa 1906 até hoje, a época de Branham. Quem não conhece, Branham é um pastor neopentecostal, se eu não me engano está ligado à fundação daquela igreja ali em Campinas, que eu esqueci o nome agora, ainda bem, mas é um missionário maluco que tem aí, e um monte de gente o idolatra como se fosse a última grande revelação de Jesus Cristo na Terra. Eu tenho até lá em casa um livro com o nome Branham Visita a África, aí conta tudo que ele fez lá na África, né? Mas observe que é muito falacioso isso. Como que eu posso ligar a cada igreja a uma época da história da igreja? Eu posso encontrar em cada um desses períodos coisas que aconteceram que contradizem o que está sendo colocado nesse organograma. Dizer que a época da reforma é a época da igreja sem luz, para nós é um negócio complicado. Nós somos protestantes, né? Nem os católicos vão concordar com isso, porque na época da reforma protestante o catolicismo cresceu muito na Ásia e inclusive no Japão, onde depois foi extirpado por perseguição. Mas como que eu chamo de a época da igreja sem luz, uma época em que há um redescobrimento da Escritura Sagrada por parte da igreja. E assim você vai encontrando na internet esquemas e mais esquemas que procuram usar as 7 cartas do Apocalipse para dizer que são 7 eras da história da igreja. Dispensacionalistas, que dividem tudo na Bíblia em 7, gostam de fazer essas coisas. E essa é uma visão que está atrelada a uma interpretação dispensacionalista das Escrituras. É uma falácia. Falácia é algo que tem na sua própria estrutura algo enganoso, que não está baseado inteiramente nas Escrituras Sagradas. Não compensa ficar gastando tempo com isso, não. Agora, vamos trabalhar um panorama das 7 cartas, começando com a igreja de Éfeso. Essa é uma fotografia de uma ruína de Éfeso. No dia que você tiver condição de fazer aquele passeio maravilhoso pelas ilhas gregas, dá uma passadinha em Éfeso, que você vai se deparar com ruínas majestosas como essas. Mas é tudo ruína, viu, gente? Tem a cidade moderna ali do lado e a parte turística antiga. Então, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos a carta que o Senhor Jesus, através de João, envia para a igreja de Éfeso.
Olhando um pouco a cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade rica, próspera, magnificente e famosa pelo seu templo da Diana aos Efésios, que a ruína está lá, para quem quiser visitar a cidade, ter um vislumbre do quanto aquilo, quando estava inteiro e sendo utilizado, era belo e majestoso. A cidade estava localizada próxima à costa oeste da Ásia Menor, no mar Egeu, e próxima à foz do rio Caistro. Seu porto, nos dias de sua glória, acomodava os maiores navios. Sobretudo, era de fácil acesso por terra, pois Éfeso estava conectada por estradas com as mais importantes cidades da Ásia Menor. Ela era, inclusive, capital da província. Éfeso foi, por muito tempo, o centro comercial mais importante da Ásia. O templo de Diana era, ao mesmo tempo, uma casa do tesouro, um museu e um lugar de refúgio para criminosos. Fornecia emprego para muitos, incluindo os artesãos da prata que fabricavam miniaturas do templo de Diana, que a pregação do evangelho fez com que as suas vendas diminuíssem e aconteceu aquela quase sedição na cidade na época em que Paulo andou por lá, conforme está descrito em Atos 18, 19 a 21. Que também foi a época em que a igreja de Éfeso foi plantada por Paulo, na sua viagem de Corinto até Jerusalém. Isso ocorreu durante a sua segunda viagem missionária, que é datada por volta do ano 52 depois de Cristo, ou seja, cerca de 23 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Foi ali que Paulo deixou Priscila e Áquila, Atos 18, 19, e foi ali também que Apolo pregou com o seu zelo caloroso pelo Evangelho, conforme está descrito em Atos 18, 25. Durante muito tempo, a igreja de Éfeso foi uma igreja importante para o cristianismo, caindo em descrédito somente por volta do ano 450, quando, por causa de 2 concílios esquisitos que foram realizados lá, a cidade perdeu importância religiosa. Paulo, quando na sua terceira viagem missionária, passou 3 anos ali, foi a igreja na qual ele passou mais tempo. Isso está falado em Atos 20, 31. E ele ensinou na escola de Tirano o que a Bíblia diz no livro de Atos, que abriu a porta para que toda a Ásia ouvisse o Evangelho. Isso leva William Hendrickson a acreditar que foi Paulo quem plantou a igreja de Esmirna, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Quer dizer que Paulo, ensinando em Tirano, abriu a porta para que toda a Ásia ouvisse, e é muito possível que essas igrejas, as outras 6 igrejas aqui do Apocalipse, tenham sido fundadas por alunos de Paulo que foram enviados para plantar igrejas nessas localidades. Pelo menos Colossos, nós sabemos que Paulo nunca esteve lá, que são as igrejas do Vale do Lico. Não é uma das 7, mas é ali daquela região, também fundada nesse período, provavelmente por meio de Epáfras, colaborador do apóstolo Paulo. A loja de venda de miniaturas de prata do templo de Diana tinha sido queimada em 262 a.C. e nunca mais foi reconstruída, mas mesmo assim havia um comércio forte em redor do templo e da imagem da deusa Diana dos Efésios. Se você digita Diana dos Efésios na internet, você vai dar de cara com uma estatueta. Geralmente quem vai lá compra uma para trazer, né? Uma mulher muito bonita com muitos seios, toda cheia de seios, representando a fertilidade. Rumo à pátria, vindo de sua terceira viagem missionária, Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso, ali em Troade. Atos 20, 17 a 38 narra isso. E ali, isso ocorreu por volta do ano 57 depois de Cristo. A igreja tinha só 7 anos de fundação. Durante a sua primeira prisão, ali no ano 60 a 63, que foi o período do governo de Nero. Nero morreu em 64, o que coloca a morte de Paulo, o mais tardar, em 64, a maioria data em 62 a morte de Paulo. Nesse período, ele escreve então a sua carta aos Efésios, já no finalzinho do seu ministério,
com aproximadamente 75 anos de idade, se ele tinha 35 quando conheceu o Evangelho lá em Atos 9. Após a sua libertação, o apóstolo parece ter feito mais algumas breves visitas aos Efésios, deixando Timóteo como pastor da igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz que deixou Timóteo lá. Poucos anos depois, possivelmente logo após o início da Guerra Judaica, ali por volta do ano 66, encontramos João em Éfeso. E foi durante o reinado de Domiciano, que reinou de 81 a 96, que João foi banido para a ilha de Patmos, colocando a data da escrita do Apocalipse, o mais tardar em 96, porque foi o ano da morte de Domiciano e foi ele que perseguiu João. Alguns dizem que João ficou bastante velho, depois foi libertado da ilha de Patmos, ele voltou para Éfeso e, muito idoso, ele era carregado na sua cadeira para participar do culto na igreja. Outra tradição diz que, bem velhinho, ele foi amarrado a uma corda e foi içado descendo sobre um barril de óleo quente, sendo morto dessa forma. No entanto, a tradição mais aceita é que ele morreu de velhice, ali na igreja de Éfeso. Fica assim evidente que a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos quando Jesus ditou essa carta a essa outra geração que agora está cuidando da igreja ainda no primeiro século. Embora Éfeso fosse uma igreja 37 anos mais nova do que a nossa, o Senhor Jesus tem elogios para fazer a ela e tem reclamações para fazer a ela. O que será que o Senhor Jesus tem a dizer a respeito da igreja de Vila Nova com 77 anos de idade? Os filhos provavelmente não experimentavam aquele mesmo entusiasmo intenso daquela geração que conheceu o Evangelho através de Paulo, Priscila, Áquila e Apolo, e João e Timóteo. Alguns dizem que Onésimo, aquele escravo de Filemão, também pastoreou por ali uma época. Não apenas isso, mas faltava a essa geração de 40 anos de fé daquela igreja uma devoção mais fervorosa ao Senhor Jesus. Uma situação semelhante ocorreu em Israel depois dos dias de Josué e os anciãos. Juízes, capítulo 2, versos 7, 10 e 11, diz que a geração que se levantou depois de Josué não era tão fiel como aquela geração da época de Josué. Um dos grandes desafios para a igreja é ensinar uma fé genuína e fervorosa para os seus filhos. Muitas igrejas têm visto o êxodo dos filhos da fé religiosa. E esse é um desafio constante na história do povo de Deus. Treinar a próxima geração, levar a próxima geração a conhecer e a amar fervorosamente ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, quando fala de si mesmo a essa igreja, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. É interessante observar que, embora a carta seja direcionada a Éfeso, é mencionado que o Senhor Jesus está andando no meio das 7 igrejas, dos 7 candeeiros. Dr. Russell Shedd, ele comenta essa expressão da seguinte forma: saber que o Senhor Jesus anda entre os 7 candeeiros é algo preocupante e consolador. É preocupante porque o Senhor Jesus quer saber como está a nossa luz. Está acesa, está apagada, está bruxuleante ou está viva? E é consolador porque ele olha não para recriminar, mas ele olha para cuidar. Então o Senhor Jesus é aquele que vem limpar o pavio do candeeiro para que a luz volte a brilhar mais. É assustador saber que o Senhor Jesus está entre nós, porque ele vê as nossas coisas boas, mas ele vê também os nossos pecados. Mas é consolador porque o motivo dele estar entre nós não é fazer uma inquisição para poder condenar os pecadores. Ele quer nos ajudar, ele quer nos fortalecer, a fim de que a nossa luz brilhe cada vez mais.
Então, qual a razão dessa designação? Foi dada porque as 7 estrelas apontam para os ministros das igrejas, verdadeiros embaixadores de Cristo, e a igreja em Éfeso havia sido atribulada por falsos apóstolos, capítulo 2, verso 2. A igreja encontrou no meio dela falsos apóstolos e os expulsou dali. Esse pessoal que fica se autodesignando apóstolo na nossa época tem dificuldades com a carta de Apocalipse aqui aos Efésios, porque a igreja os encontrou e os achou impostores e por isso os expulsou do seu meio. Esse pessoal que fica se autodesignando apóstolo aí, tem que tomar cuidado, porque eles não andaram com Jesus. E dos pré-requisitos para que alguém fosse considerado apóstolo na Bíblia é que a pessoa tenha andado pessoalmente com Jesus. Paulo usa esse argumento quando em 2 Coríntios ele é acusado de ser um falso apóstolo. Ele diz, eu andei com Jesus, eu vi Jesus. Quando Paulo diz que ele viu Jesus, ele não está dizendo que teve uma visão de Jesus na beira de um lago lá na Colômbia. Ele está dizendo que Jesus veio pessoalmente e ressuscitado encontrar-se com ele. Em Atos 9, depois dos 2 anos que ele passou na Arábia, ele diz em Gálatas 2, que ele não recebeu o evangelho de nenhum dos apóstolos, mas ele recebeu diretamente de Jesus no período que ele passou na Arábia. Quando ele relatou o evangelho, que Jesus pessoalmente revelou para ele a Pedro, João e Tiago em Jerusalém, eles estenderam a mão direita dizendo, o que você prega é a mesma coisa que nós pregamos, ainda que não tenha andado com a gente. Então Paulo usa isso para defender que ele é um apóstolo genuíno. Eu vi o Senhor ressurreto. Esse pessoal daqui de Goiânia não viu não, viu? São impostores. E eu estou dizendo isso porque Goiânia é a cidade do Brasil que mais tem apóstolo por metro quadrado. Toda esquina tem uma portinha com ministério apostólico. Esse pessoal não anda lendo Apocalipse capítulo 2. Falsos apóstolos estão sempre se colocando sobre a igreja para levá-la para longe do evangelho verdadeiro. Essas pessoas pregam a si mesmas. Agora está morrendo a primeira geração dos apóstolos goianienses, ou aposentando, e passando o apostolado para os filhos, inclusive as igrejas e o patrimônio. Eu presenciei isso em Rubiataba, onde esse negócio começou. A igreja explodiu porque a família brigou uns com os outros, mas o patrimônio ficou com eles. E eles fizeram o que quiseram do patrimônio que a igreja construiu durante o período da fé apostólica. Então, cuidado com essas coisas. Nós descobrimos então que em cada caso separado, a autodesignação de Cristo tem esse peso sobre a igreja a qual a carta é escrita. Jesus diz que ele zela pelos líderes que estão sobre a sua igreja, e que aqueles que são falsos líderes não sairão ilesos das mãos do Senhor Jesus. Quando você lê 2 Pedro, capítulo 2, em que Pedro gasta o capítulo inteiro falando sobre como Deus tratará os falsos mestres, gente, é arrepiante. O tratamento que eles vão receber no dia do juízo é pior do que o tratamento que Deus deu para Sodoma e Gomorra. Esse pessoal tem que tomar cuidado. A igreja em Éfeso foi louvada pelas suas obras, pela sua labuta e pela sua perseverança. Com respeito a essas coisas, ela era um candeeiro que fazia brilhar a luz do Salvador no meio das trevas do mundo. É importante, especialmente, observar que essa igreja é também louvada pela sua intolerância. Lembra que hoje a palavra tolerância é a palavra da vez? E nós que não aceitamos qualquer coisa, somos chamados de intolerante, a turma do ódio. Aqueles que odeiam chamam a gente que prega o amor de pessoas que odeiam. Mas a igreja se manteve firme, sendo intolerante com aqueles que procuram deturpar e ensinar o erro dentro da igreja. Eles provaram os falsos apóstolos, julgaram-nos falsos e os rejeitou. A igreja os rejeitou. Em todas essas tribulações, o
o Senhor Jesus diz que a igreja foi fiel, ela agiu corretamente. Expulsar os falsos apóstolos é agir corretamente diante do Senhor. E ele então diz mais, ela foi leal à verdadeira doutrina e não havia se deixado esmorecer. Havia atentado para a advertência de Paulo de pastorearem o rebanho pela qual o Senhor Jesus pagou o preço do seu sangue. No entanto, depois de trazer esse elogio glamouroso para a igreja, o Senhor Jesus, mas tem uma coisa que eu não gosto no meio de você. O seu amor esfriou. Ao lutar com o falso ensino, a igreja esmoreceu no seu fervor religioso. Isso acontece muito. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi a maior denominação evangélica do país até 1932. Em 1930, aconteceu nos Estados Unidos a reviravolta da chamada controvérsia modernista fundamentalista, em que os modernistas que não aceitavam milagres, não criam no nascimento virginal e nem que Jesus tinha pago os nossos pecados na cruz, passaram a se tornar maioria e tomaram o controle do seminário de Princeton, que é o que formava os pastores da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E aí os missionários que passam a ser enviados para o mundo afora são missionários liberais. Um deles, Richard Shaw, veio para o Brasil. Foi professor no nosso seminário de 1952 a 1962 e causou um estrago medonho. A igreja perdeu a liderança na evangelização e nós ficamos 30 anos patinando numa briga contra os liberais. Até 2002, para vocês terem uma ideia. Somente em 2002 o liberalismo foi controlado dentro da IPB. E até hoje eles ficam reclamando aí disso. Mas o fato é que quando a gente fica brigando com gente que vive ensinando coisa errada, o amor esfria. E foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela continuava sendo zelosa, ela continuava sendo doutrinariamente correta, mas não mais com vigor, com fervor. E o Senhor Jesus fala para ela, olha, não anda assim não. Volta lá atrás, onde foi que você tropeçou. Arrependa-se. Volta a praticar o que você praticava antes. Porque se você não voltar, se você continuar nesse marasmo religioso aí, eu venho e tiro o candeeiro do lugar. Aqui em Goiás nós temos a história da igreja de Valdelândia. Direto a gente tropeça num valdelandense por aí, que foi membro da igreja de Valdelândia. A igreja de Valdelândia foi fundada em 1950. A cidadezinha chama Valdelândia em homenagem ao evangelista Valdemar Rose, que eu homenageio no livro que eu escrevi, e se tornou uma igreja grande com 200 membros. Mãe da igreja de Crixás. Só que quando a BR-153 passou por ali, Rubiataba passou a crescer mais, Valdelândia estagnou, e aí todo mundo mudou de Valdelândia para Rubiataba, Goiânia, Brasília, Brasil inteiro. E a cidade está lá do mesmo tamanho até hoje. Era a única cidade onde o templo presbiteriano era na praça central e a igreja católica na periferia. Periferia é 200 metros do centro lá. Mas todo mundo foi mudando, a igreja fechou. A igreja de Ubiataba se organizou, passou a ser a mãe da filha, sei lá, a mãe da mãe, sei lá como é que fala isso. E no final das contas, resolveu-se vender o templo para construir o templo novo de Rubiataba. E aí resolveram vender, mas de jeito nenhum para a igreja católica. Isso é pecaminoso na visão das pessoas. Mas a igreja católica foi a primeira que chegou lá, a gente compra, a gente paga à vista, é dinheiro do Vaticano. Mas não, para a igreja católica não podia vender, era horrível essa vergonha para os presbiterianos. Então venderam para a Igreja Assembleia de Deus com o compromisso que eles não venderiam para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não deu conta de fazer o trabalho crescer também e vendeu para uma cerealista que vendeu para a Igreja Católica. No dia 6 de novembro de 1996, eu era pastor em Rubiataba, eu fui convidado para a cerimônia de reinauguração do templo de Valdelândia, consagrado a São Sebastião, e agora
a Nossa Senhora de Fátima. Foi restaurado, está lá, bonito, maravilhoso, formato original, só que agora tem uma santa lá no centro, e não o Senhor Jesus. E aí, quando eu estava em Rubiataba, a gente queria reabrir o trabalho em Valdelândia. Tinha uma irmã, que era membro da igreja, que morava do lado do templo. E nós conversamos com ela, marcamos data. No dia do reinício dos trabalhos em Valdelândia, ela mudou 3 dias antes da cidade. Aí nós entendemos que Deus havia removido o candeeiro de Valdelândia. Não consegue mais abrir trabalho lá, apesar de várias tentativas. Tinha um presbítero que tinha até uma poupança para comprar de volta o templo. Falei, pode desistir do Vaticano, você não compra ele mais não. Eu não sei o que ele fez com a poupança não, para a igreja ele não deu não. Mas, quando as igrejas entram em declínio e não acordam para isso, Deus tira o candeeiro, ele fecha a porta, vai abrir em outro lugar. Que Deus não faça assim conosco e que nós não façamos assim com Deus. Enquanto nós formos fiéis a Ele, formos fervorosos na plantação de igrejas, no compromisso missionário e procurando ser fiéis na doutrina, tratando dos nossos pecados à luz da palavra de Deus e não à luz dos conselhos das pessoas do mundo, o Senhor andará conosco. E essa igreja será viva, forte e brilhará como uma luz. Então, o Senhor trata a igreja como uma esposa que esfriou no seu relacionamento com Ele. E Ele diz, volta, tem como recuperar. A igreja é desafiada a refletir sobre a sua queda e mudar a sua mente de forma que possa realizar as primeiras obras outra vez. A ameaça que se segue, e se não, ele diz, se não venho a ti, moverei do lugar o seu candeeiro. O reverendo Jeremias Pereira, ele conta uma dessas histórias anedóticas dele a respeito da diferença entre o novo convertido e o velho convertido. Ele diz que quando chega na igreja um novo convertido, ele quer participar de tudo, ele quer ler a Bíblia inteira em menos de um ano, ele quer saber das coisas, ele está presente, ele vai na reunião da SAF, ele vai na reunião da UPH, ele vai em todas as reuniões que ele pode. Nunca chega atrasado e sempre contribui com fidelidade. Mas ele fica prestando atenção no membro antigo, que é relaxado, chega atrasado, não dizima. E aí ele pensa assim, quando é que eu vou ser um veterano na fé? Eu vou olhar aqui os irmãos mais antigos. E ele olha só os errados, né? Não olha o certo, né? E aí começa a imitar aquele que chega atrasado, aquele que não dizima, aquele que não frequenta, aquele que não participa, para ser considerado um membro normal da igreja. Porque até então parece um ET. Não, meus irmãos, nós temos que ser sempre modelos uns para os outros. Na igreja tem muita gente boa que dá vontade de ficar encostando no ombro o dia inteiro para pegar santidade. Mas tem irmãos também que não saem do pé, que qualquer coisinha fica chorando, reclamando do pastor, do conselho, do irmão que senta do lado, do bebê que fica chorando no banco do vizinho, arrumando um motivo para reclamar das coisas de Deus. Não seja assim. Volta atrás, pratica as primeiras obras e anda fervorosamente na presença do seu Deus. Então, ele termina dizendo que vai remover o candeeiro, mas que ao vencedor tem uma promessa. Vai poder entrar na Nova Jerusalém, esticar a mão, pegar um fruto da árvore da vida e sair comendo. Quem for fervoroso no seu amor constante, vai poder entrar e comer daquelas árvores quando quiser. Adão não pôde, lembre-se disso. Mas quem for fiel e perseverante e fervoroso no seu amor para com o Senhor Jesus, poderá. Não é todo mundo que vai poder, só esses. Então, e os seguidores, eles rejeitaram os falsos apóstolos. William Hendricks liga os falsos apóstolos de Éfeso com os da doutrina de Balaão e os nicolaítas
e as seguidoras de Jezabel nas outras cartas, como que quase que o mesmo grupo em todas as igrejas. O pessoal que vive uma vida moral duvidosa, dupla, comprometida com Deus, mas comprometida também com outras coisas mundanas. O Senhor odeia qualquer comprometimento com o mundo. Ele louva a igreja em Éfeso pela sua posição firme contra as obras dos nicolaítas, que possivelmente eles são os mesmos dos seguidores de Balaão, que Balaão é aquele que mandou Balaque mandar pessoas para dentro do acampamento de Israel para convidar os israelitas para comer comida sacrificada a ídolos com eles e participar de cultos com sensualidade e imoralidade sexual, que era comum nos cultos pagãos do Antigo Testamento. O objetivo era tornar a população de Israel impura na presença de Deus para que o próprio Deus o castigasse. Tem muita gente aí fora que tem por prazer ficar atiçando os crentes contra Deus só para ver Deus castigá-los depois. A ideia é exatamente essa. Esses são os nicolaítas. E a maioria dessas pessoas estão dentro da própria igreja para levá-los para fora. Às vezes a gente recomenda aos jovens que vão para a faculdade, chegando na faculdade, vá participar lá dos grupos dos evangélicos da faculdade. E tem gente que vai. E aí chega lá nos grupos dos evangélicos da faculdade, são eles que introduzem a cerveja, a droga e a imoralidade na vida dos crentes. Não é nem os incrédulos, são os próprios crentes da faculdade. Não aquele pessoal da ABU que fica fazendo reunião de oração, aqueles outros que não aparecem lá. Os da ABU vocês vão, por favor. Ministério legal. A expressão, então, ao vencedor é a mesma que é usada em 6:2 e a gente termina por aqui essa carta. Eu pulei aqui. Carta à igreja de Esmirna. Esse é um monumento que tem lá na cidade de Izmir, na Turquia, que é a antiga Esmirna do Novo Testamento. Verso 8 a verso 11, nós temos uma das cartas mais bonitas aqui das 7 cartas. A Esmirna era uma cidade localizada no braço do mar Egeu, era rival de Éfeso na questão do comércio marítimo. Dizia-se que era a primeira cidade da Ásia em beleza e tamanho. Uma cidade pitoresca numa encosta sobre o mar, com seus esplêndidos edifícios públicos no topo arredondado do Monte Pagos. Formava o que era conhecido como a coroa de Esmirna. A brisa do oeste, o Zefir, vem do mar e sopra por cada parte da cidade, tornando-a arejada e fresca mesmo durante o verão. Desde o início da subida de Roma ao poder, mesmo antes dos dias da sua grandeza, Esmirna foi a primeira cidade da Ásia a se aliar a Roma. Por isso recebia tratamento especial do Império Romano. Essa fidelidade e lealdade se tornou proverbial no Império Romano. Com toda a probabilidade, é aqui que ele fala que foi Paulo que fundou a igreja de Esmirna, eu tenho dúvidas. Porque Atos 19:10 diz, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa afirmação de Lucas não quer dizer que Paulo pessoalmente foi lá fundar a igreja, mas que pelo trabalho de Paulo, toda essa região ouviu o evangelho. Talvez ele tenha feito uma visita ou não, mas o mais provável é que pessoas que estudavam com ele é que foram lá e plantaram essa igreja. William Hendricks acha que foi Paulo que plantou a igreja de Esmirna. Agora, Esmirna é muito conhecida por nós por causa da carta no Apocalipse e por causa da história de Policarpo de Esmirna, que foi pastor dessa igreja durante 50 anos, do ano 100 até o ano 155, no dia 23 de fevereiro, Policarpo de Esmirna, com 86 anos de idade, foi martirizado por causa da sua fé. A história de Policarpo e seu martírio é narrada num livro chamado Martírio de Policarpo, um livro belíssimo, que muitos protestantes não gostam de indicá-lo por causa de alguns milagres estranhos que aparecem lá.
mas que não são assim esdrúxulas como os que aparecem, por exemplo, em 2 Macabeus, a morte do tal de Ananias, ou Azarias, não me lembro bem o nome, que parece o Rambo em pessoa no Antigo Testamento, lutando contra os Seleucidas. O cara é flechado, recebe golpe de espada, cai da muralha, sai andando, sai matando e vai morrer lá na frente depois de matar quase metade do exército. É Rambo no Antigo Testamento. O martírio de Policarpo fala de 2 milagres estranhos. O primeiro deles é que ele tem uma visão em que a igreja pede para que ele se esconda da perseguição, e aí à noite ele acorda com o travesseiro dele pegando fogo, mas foi uma visão, não incendiou a casa. E ele entendeu que ele deveria se entregar, então, para que nenhum membro da igreja fosse morto no seu lugar. E depois, quando ele está lá na estaca para ser queimado vivo, o fogo é aceso, mas o fogo não o queima. A história diz que o fogo fez uma abóboda ao redor de Policarpo e cheirou pão assado para todo mundo ali que estava presente, no entanto, sem queimar Policarpo. Esse é o milagre que o pessoal rejeita na história de Policarpo. E aí o verdugo viu que ele não morria mesmo, porque o fogo não chegava. E aí ele vem e enfia a faca na garganta de Policarpo para que ele morra. E aí vem o segundo milagre, que é esdrúxulo. Esse é esquisito mesmo. O sangue que jorra da sua garganta apaga o fogo. O povo exagerou um pouco, né? Mas, forante isso, a história é muito bonita. E é nesse livro que tem aquela narrativa que é famosa. O procônsul chega para ele e diz: não, é só uma formalidade, nega Jesus e você pode voltar para casa. E ele então diz: há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me fez mal. Como eu poderia negar o meu Salvador agora? O procônsul insiste e ele diz: você não sabe com quem você está falando. Não naquele sentido arrogante que todo mundo usa aí na hora que não quer pagar a multa, mas no sentido de que eu não vou voltar atrás na minha fé. Então ele é morto dessa forma que eu falei. Na internet você encontra gravuras da morte de Policarpo, e eu coloquei aqui uma bem interessante. É quando o verdugo vem e enfia a faca na sua garganta. Policarpo foi discípulo direto de João, e foi quem evangelizou Irineu de Leão, um outro pai da igreja muito famoso e importante para nós. A promessa que Deus faz aos membros da igreja de Esmirna é que quem perseverar até a morte não conhecerá a segunda morte. Então, Policarpo não conheceu a segunda morte. Todos os comentaristas, sem exceção, que comentam a carta de Esmirna, concluem contando a história de Policarpo. Assim, lá no final diz que quem reinar com Cristo jamais sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a condenação à pena eterna ao inferno. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a completa separação de Deus pelo seu juízo. Assim, é um provérbio entre nós, que o crente nasce 2 vezes e morre uma, e o não crente nasce 1 vez e morre 2. O crente, ele nasce 2 vezes, o nascimento físico e o novo nascimento, a regeneração. O não crente morre 2 vezes, a morte física e a da condenação. E o crente pode ser que, se ele estiver aqui no dia da volta de Cristo, nem a primeira morte ele experimenta, porque pode ser arrebatado vivo, que vai ser uma experiência única para alguns dos nossos irmãos que estiverem presentes no dia da volta do Senhor Jesus. Os demais vão morrer, mas não pela segunda vez. Todo aquele que morre, diz o Senhor Jesus, não morrerá eternamente, pois eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, verso 25. Então todos aqueles que negavam que César é Senhor, mas que Cristo é Senhor, poderiam enfrentar a morte. Muitos enfrentaram no decorrer da história da igreja, muitos enfrentam hoje, especialmente nos países comunistas e muçulmanistas, mas
quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. O livro de Apocalipse fala de 7 coroas. Uma delas é a coroa da vida. Assim, o que é dito à igreja de Esmirna é que ela é pobre, mas ela é rica. Porque para Deus, riqueza não é bens materiais, riqueza é o quanto nós o conhecemos e andamos com Ele. Você pode ter uma vida simples, mas ser rico, porque você conhece aquele que é o dono de todo ouro, de toda prata, e viverá com Ele por toda a eternidade. Você pode ser rico nessa terra e ser um mendigo para Deus, porque não conhece. E ele fala isso para Laodiceia. Compre de mim colírio para você enxergar a verdade que você não está enxergando. Porque a igreja de Laodiceia olhava no espelho e falava assim: eu sou rica, não preciso de nada. E Deus vira para ela e diz: você é pobre, você é cega e você está nua na minha presença. Então, nem sempre como nós olhamos para nós mesmos, é como Deus olha para nós. E por fim, a igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo. A cidade está localizada em um grande monte. Esse é o mapa das ruínas de Pérgamo na época do apóstolo Paulo e do apóstolo João. A cidade estava localizada sobre uma montanha de rocha muito alta. Na internet você vê fotos das ruínas da cidade em cima de um monte em direção ao mar. Os romanos a fizeram capital da província da Ásia. Ali praticava-se a idolatria a Esculápio. Esculápio, para quem faz medicina, é o símbolo da medicina. Aquela cobra enrolada numa haste. Esculápio era o deus de Pérgamo. Essa é uma estátua de Esculápio. Tem de vários modelos você encontra na internet. E aquela cobra subindo no pau, agora um pauzinho mais estilizado, mais bonitinho, uma haste toda cheia. É o símbolo da medicina. E ele era o deus da cura. Era cultuado sob o emblema da serpente. E para os cristãos era o símbolo do próprio Satanás em pessoa. João diz: em Pérgamo está o trono de Satanás. Não que a medicina seja isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o deus Esculápio foi escolhido como símbolo da medicina. Todas essas coisas deveriam estar na cabeça de Cristo quando ele chamou Pérgamo de um lugar onde está o trono de Satanás. Entretanto, parece-nos que o propósito óbvio de João é dirigir a nossa atenção para o fato de que Pérgamo era a capital da província e, como tal, era o centro ao culto do imperador. Em Pérgamo, o culto ao imperador era mais exigido do que nos outros lugares, porque era a capital. Ali o governador era louvado, e ali os templos pagãos eram dedicados ao culto de César. Ali era exigido dos crentes que oferecessem incenso à imagem dos imperadores e que dissessem: César é o Senhor. Aí Satanás então tinha o seu trono, porque ali ele reinava livremente, diz o apóstolo João. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A autodesignação do Senhor Jesus está em harmonia com essa explicação da cidade. Aqui diz que Cristo tem a espada de 2 gumes, porque ele fará guerra contra os nicolaítas, versículo 16, a menos que se arrependam. Nicolaítas que frequentavam a igreja. A despeito, porém, do fato de que o trono de Satanás estivesse localizado ali, e do fato de que Antipas, que provavelmente era o pastor, havia sido morto pelos soldados aqui o Hendrickson comete uma falha. Ele diz que Antipas é que mandou matar. Deve ter sido algum erro lá da impressão do livro. Mas Antipas é que foi morto por ser fiel ao Senhor. Eles, entretanto, cometeram um grande erro, provavelmente devido ao fato de terem enfatizado a sua salvação individual e não se preocupado com o testemunho coletivo da igreja. Em Éfeso, a igreja não tolerava os falsos mestres. Em Pérgamo, eles eram tolerados. E a igreja colheu o resultado negativo disso. Deus repreendeu a igreja por permitir que pessoas imorais
fizessem parte do seu grupo e não fossem disciplinadas. Alguns dos membros da igreja haviam atendido a festivais pagãos e haviam, com muita probabilidade, até mesmo participado das imoralidades que caracterizavam essas festas. Todo culto pagão antigo terminava em orgia sexual, sem exceção. Semelhantes práticas haviam ocorrido entre os filhos de Israel nos dias de Balaão. Como Israel, também Pérgamo teve seus nicolaítas. Não devemos fazer pouco caso desse tipo de tentação e recusar-se a comer carnes sacrificadas aos ídolos, especialmente recusar-se a frequentar essas festas, significava retirar-se grande parte da vida social da cidade. Então, a cidade girava em torno disso. Quem não participava era um proscrito, era uma pessoa à parte, alheia à vida da cidade. E como era uma cidade que antigamente era grega, a questão da participação do coletivo era muito importante. E os cristãos então eram maltratados porque não aceitavam esse tipo de prática no seu meio. A recusa em participar dessas festas geralmente significava que um homem perderia o seu emprego, seu comércio. Ele seria considerado um excluído e perderia negócios. Assim, algumas pessoas começaram a argumentar que, afinal, alguém poderia frequentar tais festivais e partilhar das carnes oferecidas a ídolos e talvez oferecer incenso aos ídolos pagãos, desde que mantivesse sempre em mente que isso era uma reserva mental. Tem gente que faz assim: ah, pastor, eu participo porque isso abre porta para negócio para mim. Cuidado com isso. Outros levavam essa linha de raciocínio ainda mais longe e diziam: como pode alguém condenar e vencer Satanás a menos que o conheça plenamente? Essa semana um pastor aí deu uma latada na internet dizendo que a gente pode festejar o Halloween para zombar do diabo. Fazer o quê, né? Tem gente que não pensa no que fala e escreve na internet. Zombar de Satanás. A igreja de Pérgamo não estava totalmente cônscia dos perigos da sua atitude comprometedora nessa meia aliança com o mundo. Ela deveria ter disciplinado os seus membros faltosos, mas não o fez. São 3 os sinais de uma igreja verdadeira. A reforma ensinou para a gente: a pregação fiel da palavra, a prática fiel e obediente dos sacramentos e a prática consciente da disciplina eclesiástica. Esses são os 3 sinais de uma igreja verdadeira. Igreja que não pratica a disciplina, ela vai perdendo as marcas de uma verdadeira igreja aos poucos, por conivência. Não cremos que isso se refira tão somente a uma condenação verbal. A condenação verbal está contida na carta. Antes significa destruição. Cristo irá destruir aqueles que persistem em suas práticas mundanas. Ele levará a cabo a sua sentença de condenação. E terminando, aquele que vencer vai ganhar uma pedrinha branca com um novo nome. Há 2 correntes de interpretação mais aceitáveis. Que esse novo nome é um nome novo que o Senhor vai te dar. É o seu novo nome para você usar lá no céu. Outros dizem que esse novo nome é o nome de Cristo escrito na pedra, que também estará escrito na fronte de todo aquele que o seguir, conforme você vai lendo no decorrer do livro de Apocalipse. Várias vezes é dito que o nome do Senhor está na testa dos seus seguidores. Assim que Satanás, tentando imitar a Deus, vai colocar o seu nome também na testa dos seus seguidores. 666. Não literalmente, mas de outra forma. E por quê? Porque Satanás quer ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. Então ele quer fazer tudo igual. Se no Antigo Testamento o sumo sacerdote era ordenado com óleo na testa, no polegar direito e no dedão direito, os seguidores de Satanás vão ser marcados do mesmo jeitinho, para concorrer com Deus. Satanás não tem criatividade nenhuma, ele só copia e deturpa. É só isso que ele sabe fazer. Então, você escolhe qual interpretação você quiser. O Hendrickson, ele é mais favorável à interpretação de que nós vamos receber na pedra um nome de Jesus, que
É pelo nome dele que nós seremos conhecidos. Não é que vai mudar o nosso nome, mas o nome de Jesus será colocado sobre nós por toda a eternidade. Outros acham que você vai ganhar um nome novo. De repente você não gosta muito do seu atual, aí Deus vai te dar um novo que você vai ter que gostar, né? Porque é Ele que vai dar, não é você. Mas só você e Ele que vão saber, então não vai ter muito problema na mídia. Tá certo? Agora, você escolhe, a implicação no final das contas é que é um novo relacionamento bem íntimo entre você e o seu Salvador, a ponto de Ele te dar um nome na sua própria mão para você guardar. Pode ser o nome dele, pode ser um novo nome que Ele vai te dar. E aí você já pode orar, Senhor, eu queria que fosse esse, não tem problema, tá bom? Vamos fazer uma aplicação rápida. Cuide do fervor do seu amor por Cristo. Como está a leitura das Escrituras? Como estão as suas orações pessoais e particulares? Como está a sua dedicação ao trabalho do Senhor? Cuide disso. Sonde, avalie-se. Volte, se for necessário fazer para melhorar na sua fé. É uma decisão pessoal, é sua. É uma responsabilidade pessoal, é sua. Segundo, seja fiel e perseverante até o fim. Ser fiel e perseverante até o fim significa, inclusive, morrer se for necessário, por causa da sua fé. É Deus quem vai decidir quais as experiências que você vai viver. Viva todas elas para a glória de Deus. Muitos morreram e a sua morte honrou o nome do Senhor Jesus. Muitos viveram e a forma maravilhosa como Deus os livrou honrou o nome do Senhor Jesus. Na vida e na morte, honre o nome do seu Salvador, porque na eternidade você vai ressurgir para viver eternamente com Ele. E por último, cuidado com a disciplina. Cuidado com a disciplina não é fica vigiando o pastor para ele ficar longe. Não é isso. Cuidado com você. As coisas que você coloca o seu olhar. As coisas que você coloca o seu desejo. As coisas que você deixa se aproximar de você que te afastam de Deus. Enxergue, observe, tome cuidado. Vez por outra, nós ouvimos falar de imoralidade sexual na vida da igreja, mas a imoralidade sexual não é o único pecado que precisa ser disciplinado no nosso meio. Cuidado se o seu namorado está exigindo de você ir para a cama com ele. Isso é pecado. E eu duvido que ele vá se casar com você, se você for para a cama com ele. Cuidado com as piscadelas que são dadas entre homens e mulheres casadas, nos intervalos das programações. Cuidado com a forma como você trata mulheres divorciadas na igreja. Cuidado como você olha para as viúvas. Cuidado com as piadinhas que você conta no churrasco da UPH. Cuidado com a disciplina. Mas não somente as questões sexuais. Cuidado com o seu dinheiro, como você gasta, o que você compra. Cuidado com a cobiça, com a avareza. Cuidado com o tratar o outro de forma utilitária para galgar uma posição e deixá-lo para trás depois. Cuidado com as amizades por interesse. Isso também é digno de disciplina. Cuidado com o roubo. Cuidado com a cobiça. Cobiçar as coisas dos outros e colocar o seu amor nelas. Por quê? Porque Deus anda no nosso meio e Ele sabe. Será que nós estamos dispostos a ficar
balançando entre elogio e reprimenda o tempo todo? Ou será que a gente já não está em condição de aprender a andar no caminho do Senhor e pedir que Ele nos socorra, porque todo dia tem uma tentação nova querendo nos afastar? Vamos orar? Deus, cuida de nós, porque o Senhor é pastor. Protege-nos do lobo mau, o falso apóstolo, o nicolaíta, a Jezabel. Protege-nos, Senhor Deus, dos ídolos, os ídolos que enchem os nossos olhos, que enlameiam as nossas mãos. Deus, protege-nos, Senhor Deus, daquilo que o nosso coração deseja e quer porque quer. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos mais moderados e mais equilibrados e lúcidos e sensatos nas escolhas que fazemos, nas palavras que proferimos, nas coisas que digitamos nos nossos celulares, nos nossos computadores. Torna-nos mais santos, pois esse é o teu desejo, a fim de que nós possamos comer da árvore da vida, a fim de que nós possamos jamais experimentar a segunda morte, e a fim de que, Senhor Deus, nós tenhamos em nossas mãos uma pedrinha branca com esse nome que o Senhor nos dará. Leva-nos para casa em paz nessa manhã, cheios do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje à noite nós temos ceia e logo após a assembleia. O pastor vai fazer um sermão pequeno. Prometo. Deus abençoe a todos.